pessoal, eu sou a professora Manuela e no vídeo de hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre gases, falando hoje sobre a energia interna desse sistema termodinâmico. Então, a gente vai olhar para a variação da energia interna de um sistema durante uma mudança de estado. Essa variação da energia interna, ela está relacionada com a energia cinética das moléculas do gás e da energia potencial. Então, essa medida de energia interna não é uma medida direta, já que depende tanto da energia cinética como da energia potencial. A variação da energia interna, ela vai ser uma função que depende da temperatura do sistema que eu estou analisando, tá? Então, a variação da energia interna, o cálculo da energia interna desse sistema vai depender da sua temperatura absoluta. Então, a gente vai poder calcular esse valor a partir, então, dessa equação aqui, que vai depender dessa temperatura, como eu falei, já que é uma função que depende da temperatura, vai depender da quantidade do gás, porque eu tenho aqui o número de mols desse gás, e a constante universal dos gases, multiplicado por um fator de 3 meios, tá? Então, a energia interna do gás vai depender da temperatura dele. Mas a gente também pode escrever essa equação aqui como uma função 3 meios da pressão vezes o volume. Por quê? Se a gente olhar para essa parte aqui da equação, a gente pode lembrar lá da equação do Clapeyron, que é pressão vezes volume igual número de mols vezes constante universal dos gases vezes temperatura. Então, a gente pode escrever que isso aqui é igual a P vezes V, segundo a equação de Clapeyron. Por isso que tanto faz a gente utilizar essa equação aqui, função da temperatura, ou essa aqui que depende da pressão e do volume do gás, tá? Vai depender das informações que a gente tem na hora de calcular um problema, por exemplo, que peça para calcular a energia interna de um gás. Então, como o valor da energia interna do gás vai depender da temperatura, a variação da energia interna ser positiva, ser negativa ou ser igual a zero vai depender da temperatura, né? Logicamente. Então, se no caso a temperatura aumentar no gás, o que vai acontecer com a energia interna desse gás? Vai aumentar. E, logicamente, a variação da energia interna vai ser positiva, vai ser maior que zero. Agora, se a temperatura nesse gás diminuir, a energia interna também vai diminuir. E a variação da energia interna, então, vai ser menor que zero, vai ser negativa. Agora, se a temperatura não mudar, se ela não se alterar, como é uma função da temperatura, a energia interna não vai se alterar. E a variação da energia interna vai ser zero. Atenção! A energia interna ela não vai se alterar, mas não quer dizer que ela vai ser zero. Ela só não vai mudar de valor. Então, a variação é zero, mas a energia interna não é zero. Como a gente já viu, então, no vídeo anterior, como calcular o trabalho de um gás, agora a gente falou um pouco sobre a energia interna nesse sistema, a gente vai começar a ver agora as leis da termodinâmica para esses sistemas, tá? Então, a gente vai começar vendo a primeira lei da termodinâmica. Então, agora, vamos ver a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia. Por quê? Essa primeira lei, ela vai mostrar pra gente que, embora a energia possa sofrer várias transformações, a sua quantidade ela é conservada. Vamos lembrar lá que a conservação de energia é um princípio da natureza. A energia ela não pode ser criada nem destruída, tá? O seu valor é conservado. O que a gente pode fazer é transformar um estado em outro. A gente pode ter transformações de estados ou transformações de tipos de energia, mas a gente não pode nem criar nem destruir essa energia do nada, tá? Então, nessa ideia de conservação de energia, a gente consegue construir aí uma equação termodinâmica que vai relacionar esses estados com essa lei de conservação da energia do sistema. Então, a quantidade de calor
recebida ou cedida pelo sistema vai ser igual ao trabalho realizado ou trabalho recebido mais a variação da energia interna desse sistema. Então agora a gente vai relacionar essas três quantidades termodinâmicas com essa conservação da energia do sistema. Então a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho mais a variação da energia interna do sistema. E a partir dessa ideia a gente pode calcular qualquer um desses valores, desde que a gente obedeça a algumas regrinhas, tá? Então, se a gente analisa as energias envolvidas nesses sistemas, o que a gente tem? Se o sistema recebe calor, a quantidade de calor aqui vai ter que ser positiva. Se o sistema perde calor para o meio externo, a quantidade de calor vai ser menor que zero, vai ser negativa. Então, esse valor vai ser negativo. Se não há troca de calor, então, se o sistema nem recebe, nem perde calor para o meio externo, a quantidade de calor é igual a zero. E esse valor, então, vai ser igual a zero. Agora, se o sistema realiza trabalho, o trabalho vai ser positivo. Então, esse valor vai ser positivo. Se o sistema recebe trabalho negativo. O valor aqui negativo. Se não troca trabalho, né, se nem recebe nem realiza trabalho, o trabalho vai ser nulo, vai ser igual a zero. E aí o trabalho aqui é zero. Se a energia interna aumentar, variação da energia interna, maior que zero, positiva. Esse valor vai ser positivo. Atenção, aqui é variação da energia, não é só o valor da energia interna. Se aumenta, positivo, esse valor é positivo. Se a energia interna diminui, variação da energia interna é menor que zero, esse valor também vai ser menor que zero, negativo. E se a energia interna não varia, ela é igual a zero. Então, a gente coloca zero aqui. Então, tudo que a gente vem vendo nos vídeos anteriores vão ser usados na primeira lei da termodinâmica, tá? Para a gente utilizar essa primeira lei da termodinâmica, a gente tem que ter bem estabelecido aqueles conceitos dos vídeos anteriores, tanto de trabalho como de troca de calor, de energia interna, tá? Então, esse foi o nosso vídeo sobre energia interna e primeira lei da termodinâmica. E no próximo vídeo a gente dá continuidade com a segunda lei da termodinâmica.